O períneo. O períneo é delimitado como um losango, tendo anteriormente a sínfise púbica, posteriormente o cóccix e lateralmente as duas tuberosidades isquiáticas. Ele pode ser também dividido em períneo anterior e períneo posterior, conforme aqui demonstrado. E na parte central, nós temos uma estrutura para onde irão convergir vários músculos e será denominada como ponto central do períneo. Anteriormente, nós teremos o diafragma urogenital, como iremos demonstrar em seguida. E posteriormente, nós teremos então, como já visto durante a exposição sobre pelve, o músculo levantador do ânus e os músculos esfíncteres externos. O diafragma pélvico, ele, como já vimos anteriormente, ele é formado essencialmente pelo músculo levantador do ânus. Vemos aqui então o seu posicionamento, fixo posteriormente ao sacro e cóccix, lateralmente se inserindo em um fáscia que irá recobrir superiormente o músculo obturador interno. Posteriormente, nós vemos então o músculo piriforme, que irá deixar a pelve, e o músculo coccígeo. A parte anterior do períneo, ela é definida essencialmente por esta estrutura que nós denominamos como diafragma urogenital. Esta estrutura apresenta-se com um plano membranoso mais profundo, um plano membranoso mais superficial, como esse aqui demonstrado, e duas estruturas musculares no interior dessas duas estruturas membranosas, que são o músculo transverso profundo do períneo e o esfíncter externo da uretra. É importante identificar que o diafragma urogenital, ao fixar-se nos ramos isquiopubianos bilaterais, irá, na verdade, ocupar uma área que nós vemos aqui anterior, de visão superior, que fica exatamente entre estes dois feixes anteriores do músculo levantador do ânus, posteriormente à sínfise púbica. Então, visto superiormente, a única parte que nós veremos do diafragma urogenital é esse contido nessa abertura do músculo levantador do ânus. Entretanto, se olharmos por baixo, veremos que ele é mais amplo e se insere em cada lado do ramo isquio-pubiano. Nessa visão, nós vemos no homem e na mulher a relação entre o músculo levantador do ânus, que irá delimitar o que é pelve do que é períneo, e aqui o posicionamento do diafragma urogenital, na mulher e no homem. Como vimos então, ele apresenta em seu interior o músculo esfíncter externo da uretra, aqui apresentado, de musculatura estriada, portanto de contração voluntária, enquanto o músculo transverso do profundo do períneo, aqui situado, ele auxilia na sustentação geral do diafragma urogenital. Retirando-se a camada superficial, membrana superficial do diafragma urogenital, nós veremos então a inervação e a irrigação oriunda do nervo pudendo interno e da artéria, irrigação arterial da artéria pudendo interna, ocupando esse espaço. No caso aqui, sendo do sexo masculino, teremos então a presença da uretra membranosa, como veremos adiante. Comparando então os músculos superficiais do períneo da mulher e do homem, teremos aqui
o transverso superficial do períneo. Lembramos que esta estrutura é mais superficial em relação a essa. Este é o transverso profundo, o qual é recoberto pela membrana superficial do períneo, e mais superficial a esta estrutura, então, nós teremos o músculo transverso superficial do períneo. Vemos ainda dois outros músculos, que são os músculos isquio-cavernosos, que irão da tuberosidade isquiática até a sínfise púbica, tanto no homem como na mulher, e os músculos bulbo-esponjosos, como aqui demonstrado. Vemos então que os músculos isquio-cavernosos irão recobrir a raiz dos corpos esponjosos penianos no homem e parcialmente a raiz do clitóris na mulher, enquanto o músculo bulbo esponjoso irá recobrir o bulbo peniano no homem e os bulbos do vestíbulo, também tecidos eréteis, lateralmente ao vestíbulo da vagina. O espaço superficial do períneo no homem, aqui então é melhor demonstrado, com os músculos transverso superficial do períneo, o bulbo esponjoso e os músculos isquio-cavernosos. E, na mesma forma, de forma análoga, no períneo anterior da mulher. Aqui, nesse caso, nós vemos um exemplo clínico de uma ruptura completa do períneo em consequência de uma complicação obstétrica. Então, neste caso, nós não temos nem o arco anterior do esfíncter externo e nem o diafragma urogenital, onde nós temos aqui a ruptura dos músculos transversos do períneo. Ocasionalmente, poderemos ter também a protrusão da parede anterior do reto em direção à parede posterior da vagina, em consequência do enfraquecimento por questões obstétricas do septo reto-vaginal, ou mesmo a perda de sustentação completa através das estruturas pélvicas, se manifestando através do prolapso retal e da retocele, conforme aqui demonstrado. O canal anal ele é composto pela presença de um conjunto de músculos que irão ocluir a parte inferior do tubo digestivo. Temos aqui então o levantador do ânus já demonstrado e sua relação íntima com os músculos esfíncteres externos do ânus. O posicionamento do músculo levantador do ânus irá nos auxiliar também a definir as chamadas fossas isquioanais, que são espaços ocupados por gordura, que nós podemos definir aqui como espaço fossa isquioanal ou isquio-retal, que fica situada inferiormente, portanto já no períneo, inferiormente ao músculo levantador do ânus e medialmente ao músculo obturador interno, abaixo da inserção do levantador do ânus. Esse espaço gorduroso acima do levantador do ânus é descrito como espaço pelve-retal, e esse outro espaço com tecido gorduroso, com bolas menores adiposas comparadas com a fossa isquio-retal, é denominado como espaço perianal. Vemos aqui então uma outra visão do complexo do esfíncter anal através dos esfíncteres externos e sua relação íntima com o músculo levantador do ânus. Se nós olharmos o interior do canal anal, veremos que é onde se dá, na verdade, a transição entre a pele e a mucosa do reto. Esta transição se dá de forma mais aguda neste espaço denominado como linha pectínea ou linha denteada, que é a linha onde teremos o remanescente da membrana cloacal, onde teremos essas reentrâncias e protuberâncias descritas como colunas e os seios anais.
Então, a partir daqui, nós temos uma diferença clara do ponto de vista embriológico, do ectoderma para o endoderma, inclusive do ponto de vista de inervação, a qual é somática até a linha pectínea e autonômica no interior do reto, assim como da drenagem linfática, uma vez que a drenagem linfática do reto se dá predominantemente para a cadeia da mesentérica inferior e cadeias ilíacas laterais, enquanto a drenagem linfática abaixo da linha pectínea ou pectinada se dará em direção aos linfonodos inguinais. A irrigação arterial do reto e do canal anal se dá através de 3 troncos. Um tronco é derivado da artéria retal superior, ramo terminal da artéria mesentérica inferior, enquanto os outros 2 troncos irão emergir diretamente da artéria ilíaca interna ou de seu ramo já no períneo, seu ramo pudendo interno, através do seu ramo terminal já no períneo, chamado pudenda interna. O esfíncter anal interno corresponde a um espessamento da camada circular interna do reto, sendo, portanto, de inervação autonômica, involuntária e sendo responsável por cerca de 70 a 80% da oclusão em repouso do canal anal. Em caso de aumento da pressão intrarretal, podemos então lançar mão do músculo esfíncter externo, situado externamente ao músculo esfíncter interno, o qual atua em conjunto com o levantador do ânus, sendo um músculo estriado, portanto, de contração voluntária.